Hello, vocês me ouvem? Sim, Bom Ó, dia. bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia, professor. Tudo tranquilo? Vocês estão me vendo? Não, né? Ah, estão. Agora estou vendo ali. Porque para mim está completamente bugado aqui. Vamos lá. Gente, eu falei ontem de uma coisa e tive que mudar. Beleza? E hoje eu vou apresentar aqui essas mudanças. A liderança já está sabendo, né? Então, vamos avançar. Só abrir aqui para mim e para você. Pronto, já abriu aí o fim. E agora abriu o começo. Vamos projetar aí. Eu tive que fazer alteração na sistemática, porque ontem eu estava corrigindo, achei que eu ia terminar, né? Ontem eu estava tentando fechar o nosso diário de bordo e eu percebi algumas coisinhas, algumas coisinhas não, algumas coisas sérias, graves. E eu até passei para a coordenadora, que é fruto do sistema, é fruto do cansaço, é fruto da índole humana. Eu entendo isso. Só que estamos num ambiente de construção do conhecimento. E eu, como professor de geografia e geografia crítica, se fosse a geografia tradicional, não, tá tranquilo. Mas eu não trabalho geografia tradicional. Eu trabalhei com vocês no ano passado, cidadania, ética, lá no 8º ano trabalhei a ideia de poder paralelo, certo? E a gente trabalhou movimentos separatistas, a gente já tem ideia do que é corrupção, de onde vem essa corrupção, aquela chamada ineptocracia que trabalhamos o ano passado. Então, a gente já tem em mente todas essas coisas. E isso não vai impedir de que as suas ações sejam ações que legislem em causa própria, mas a gente não pode colocar isso como imposição para uma sociedade. Ontem eu cheguei até a comentar de que eu estou com um problema sério na minha internet e, e o que acontece, o cara que veio instalar a internet aqui, ele advogou em causa própria, ou seja, ele queria que eu pagasse um valor a mais para ele e não foi nem fruto de negociação, não. Foi fruto de identificar um problema que tem na internet, que é um problema de cabeamento e um problema de uploads. Para você que o seu pai que está adquirindo internet, pergunte a quantidade de dados disponíveis para upload, ou upload, como alguns chamam. Isso significa que para você adentrar um ambiente, certo? Adentrar o ambiente e baixar as coisas, tipo isso que você está vendo aí agora. Estamos no Zoom, você está entrando no ambiente e baixando o que está lá nesse ambiente para você. O nome disso aí é upload. Baixar para você, na realidade, é adentrar. Quando você diz baixar, sempre tem a ideia de download, down, de descer um arquivo para você. Upload é você entrar. Mas quando você entra nesse ambiente aí, que é o Zoom, muita coisa que está no Zoom está sendo projetado para o Zoom. E quando está, por exemplo, eu estou projetando um slide. Quando eu projeto um slide, certo? Eu estou aqui disponibilizando o slide para você e você do outro lado está visualizando. Então, tem uma plataforma trabalhando upload e downloads. Beleza? Ela recebe o arquivo, dentro desse arquivo ela vai processar todo o arquivo, então precisa ter uma série de máquinas. Se a plataforma for pesada, tiver muita coisa como é o Zoom, ela acaba travando.
Então, tenho um problema com isso. Ele me diz, o seu grande problema é que você só tem 5 megas de upload. Eu disse, só 5? É, mas eu tenho 20. Não, você tem 20 de tráfego, mas de upload você só tem aí 5. E só o seu computador e o seu celular levam os 5. Por isso que tem essa instabilidade na internet. Aí o que eu tenho que fazer? O senhor pode comprar comigo um modem. Eu disse, com você é. Pode comprar comigo um modem que vai melhorar isso para o senhor. Quanto é isso aí? 90. E quando você vai lá no contrato da empresa, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ou seja, ele queria me vender um modem que é da empresa, que supostamente melhoraria meu tráfego de dados. Mas, de qualquer jeito, eu teria que comprar os dados, ampliar meus dados. Como eu não estou recebendo, nem sei ainda quanto é que eu vou receber direito esse mês, eu vou primeiro ver, programar, colocar no papel e ver se tenho condições de pagar esse valor mensalmente. Estou aqui contando um pouco da minha vida, para você entender como é trágico esse processo, que a gente vai trabalhar aí na frente. E como é o processo lá, linkado, óbvio, com a corrupção do diário de bordo. Então, perceba que o cara estava dentro de um processo de corrupção enorme, querendo me vender algo contratado e montou uma pequena empresa. E aí ele queria me vender os cabos, ele disse que ia lá fazer o delivery, ele ia comprar, ia trazer, ia passar, ia me cobrar 80, e mais eu teria que aumentar a quantidade de dados que eu também poderia comprar com ele, que na realidade não compra com ele. Mas como é que ele ia me vender? Porque ele já tem uma terceira, quarta pessoa lá que ia fazer isso. E nisso, aí para cortar a conversa, eu não aceitei. E disse o seguinte para ele: pô, eu não tenho interesse não, ainda não recebi dinheiro, vou conversar com minha esposa, vou botar no planejamento. Aí ele virou na minha cara assim, pertinho, e disse: faz um Pix, faz um Pix. Eu disse: massa, legal. Não, eu vou pensar. Aí anotei o nome dele, está aqui anotado. Domingo, 4, tem o nome dele, tem o que ele me ofertou, e eu vou ligar para a empresa para perguntar se esse procedimento é lícito, se está dentro da lei da empresa. Mas o correto, para vocês que estudaram comigo, é fazer o quê? Quando você se depara com um erro, o que é que você tem que fazer? Você vai fazer uma redação, né? E na redação você não tem que dizer, tem que já deixar claro na redação o que é que o cidadão precisa fazer. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, professor. Pronto. Para não tomar muito tempo, eu já vou te dizer, o correto, segundo a lei, é denunciar. É ligar para a empresa, dar o nome dele que eu anotei, dar o número dele que ele me disponibilizou e dizer o que é que ele me ofertou. Esse é o correto. Aí eu, como um bom cristão, pensei
Eu vou abrir o áudio aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. É como você falou bem aí, Brenda, são 5 megas mesmo. E na última semana, eu usei meu pacote de dados. Eu não vou fazer isso. Ó, tá voltando aqui para mim. Porque consumiu meus dados todos, móveis, e aí foi pro beleléu. Eu tô ali, eu vou falar lá. Vai ficar assim, essa instabilidade aí. E como eu disse para vocês, é um problema técnico. Agora. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Mas não estão me vendo, né? É. Mas imagine, agora nós vamos ter uma aula, como de fato é uma aula, como o professor te vê, né? A gente só ouve o áudio e olha lá. Daqui a pouco a gente pode migrar para chat, dar aula no chat, se o chat estiver aberto. Então, o que eu estava dizendo é que essa instabilidade, gente, essa instabilidade na internet, a empresa compra lhe vende algo que não é real, aí vem um técnico que te vende algo que não é real e a gente fica podcast. E eu estou amando, Adri, eu estou fazendo um podcast, eu estou amando fazer podcast. Eu tenho um aluno do 8º ano, o cara é top, Kenji, o nome do aluno. Vocês conhecem Kenji? Um aluno que fica no elevador, ele sempre desliga a luz dentro do elevador. Ele é deficiente visual. E Kenji é muito bom em podcast, lá no Diário de Bordo, muito bom mesmo. Depois eu mando para vocês aí. Aí, em resumo, voltando aqui, a corrupção, ela está tão impregnada que o cara montou uma empresa dentro da empresa, velho. E ele queria me colocar nesse bolo, eu não vou entrar nesse bolo. A gente precisa resistir. Infelizmente, o nosso Diário de Bordo, ele virou uma empresa dentro da empresa. Ele virou uma empresa dentro da empresa, colegas. Infelizmente, o dono da empresa, para vocês e para os outros, não é para todo mundo, não, tá bom? Precisou fechar a empresa para corrigir o problema. Tranquilo? Então, ontem o que eu tinha colocado para vocês, esqueça. Já conversei com a coordenadora, já conversei não, já mandei para os líderes, que quem faz a sistemática é o professor. Beleza? E aí a gente segue. Anotem, por favor. Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Imagino eu. Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Ok. Primeiro ano já foi. Segundo ano já foi. E estamos no terceiro. O conteúdo que nós vamos estudar no terceiro agora, ele lhe dá a dimensão do que o Brasil se tornou. Volta. Ocupação demográfica, ou seja, como foi o processo de ocupação do Brasil. Então, a gente vai pegar, a gente vai estudar, sim, etnia, vai estudar os povos pré-colombianos, mas não a fundo, isso aí é história. História e artes e sociologia. A gente vai falar sobre o espaço, cada espaço e a população que ali está. A gente vai falar sobre a economia desenvolvida por essas pessoas. Primeiro setor da economia, segundo setor, terceiro setor da economia. Quero lembrar para vocês de que o segundo setor da economia, a história já falou isso para você, a industrialização no Brasil, ela é tardia. Ela vai acontecer depois que já aconteceu na Europa, depois que já aconteceu nos Estados Unidos.
aí vai acontecer a industrialização aqui. Então, a gente vai entender que um longo período de nossas vidas nós vamos estar com o extrativismo e com a agropecuária. E é isso que nos sustenta até hoje. Se você for enxergar o Brasil do jeito como é hoje, o Brasil é um país ainda agrícola e ainda faz uma agricultura de exportação. Sempre, desde sempre. E extrativismo do mesmo jeito. Pronto. Região por região. Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Como cada povo tem suas características, como é que eles desenvolveram a economia, certo? E como é que eles desenvolveram as fontes de energia, os meios de transportes, e a gente vai debater todo o território brasileiro. Debater significa enxergar por que que nós temos múltiplos Brasis dentro do Brasil. E por que é tão difícil ser brasileiro e, ao mesmo tempo, é tão fácil ser brasileiro. Tá bom? Gente, tem muita coisa que converge para a evolução do povo brasileiro e tem muita coisa que nos atrasa. Tá bom? Mas eu ainda acredito nesta ideia de que o Brasil pode ser um Brasil melhor. Antes de Jesus voltar, não vai ser melhor que o céu, mas pode ser melhor se a gente, por exemplo, começar a ter atos como esse que eu estou tendo. Tem que cortar o mal pela raiz. Aliás, eu esperei demais para cortar, né? Terceira unidade, Organização e Desenvolvimento do Estado Brasileiro, aspectos demográficos, aí a gente sim discute a questão da etnia, certo? E os movimentos migratórios, que aí você já sabe que se tem movimento de migração, vai gerar movimentos separatistas, e desses movimentos separatistas vêm as lutas sociais dentro do Brasil, e aí você vai entender que formam-se os partidos políticos na ânsia de suprir essas necessidades do povo brasileiro. Mas esses partidos políticos, eles acabam entrando em conflitos, e é esse conflito que leva à corrupção e que leva a essa má gestão e que leva à falta de cidadania. Vem dessa miscigenação lá atrás, dessa ocupação demográfica e da falta de entendimento cultural hoje. Porque você só é cidadão se você entende a cultura e defende essa cultura. Tá bom? Pronto, fechou aí conteúdo. E a avaliação, Léo? A avaliação, eu falei uma ontem, hoje já é outra. Eu ainda nem mudei lá na pauta que vai chegar para vocês, mas aqui está sendo gravado, eu já alterei. Antes era teste com consulta, não é mais, agora é prova, tá bom? E essa é a nossa primeira prova. Beleza? Essa primeira prova, ela vale 10 pontos. É a prova objetiva, no CPB prova. Beleza? Você vai lá, está marcada a data, você vai, faz a prova, acabou. Não fez, segunda chamada. AV2, prova também, que era a proatividade. Gente, a proatividade se tornou Eu vou mostrar aqui qual é a intenção da proatividade. Vou mostrar aqui já já. E a gente tem 2 aulas, então tem um pouquinho mais de tempo. Então, a intenção da proatividade era levar o clamor de vocês para outros professores, ser um interlocutor. E, do mesmo jeito, trazer o clamor dos professores para vocês. E, daí em diante, a gente falar um pouco sobre o que foi a sua aula. A proatividade, ela estava baseada somente nisso. Mas, eu não quero fazer. E se você não quer fazer, aí você acaba legislando em causa própria. E a gente falou disso no 2º ano. Legislar em causa própria é bem complicado, porque você se torna o Deus da história. E sendo o Deus da história, você cria suas próprias regras, e criando suas próprias regras, você cria sua própria forma de governo e você monta a sua empresa. Pautada na corrupção, que é o problema, né? Pautada na corrupção, porque se você experimentou do sistema capitalista e seu Deus é o dinheiro, aí, velho, não tem para onde correr. Falamos disso no 2º ano. Junto com esta prova, que vale 5 pontos, nós temos o simulado que você já fez. Aquele simulado que você já fez vale 5 pontos. Então, a gente vai pegar esses pontos aí do seu simulado e vai colocar junto com a prova.
que substitui aí a proatividade. A proatividade só será trabalhada com os alunos que eu chamo de especialistas, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui prova e simulado, fechando aí a V2, 5 e 5 pontos. Todas duas são objetivas, lembrando que o simulado é o cumulativo das questões de história, geografia, filosofia e sociologia e religião. Tem 2 Es aí. Religião é obrigatória na nova matriz da BNCC, então ela entra como disciplina fundamental em toda e qualquer escola, viu? Vá para a escola pública que tem religião lá agora. Governo Bolsonaro. Deus acima de todos e o que? Qual é o outro lema? É porque eu não sou bolsonarista. Deus acima de todos e não sei, esqueci o lema dele. Ainda bem que eu esqueci. E aí a última avaliação, ela também é uma prova. Então nós temos prova, prova, prova e simulado. Prova, prova e simulado e por último prova. Todas elas no CPB prova. Vamos provar. O nome disso, para você que vai para a universidade, é avaliação objetiva. Tá bom? Leão, eu perdi a primeira prova. A gente faz segunda chamada. Eu não quis fazer, a gente faz segunda chamada. Eu estava com dor de barriga, a gente faz segunda chamada. Eu viajei, a gente faz segunda chamada. Sei lá, a gente faz segunda chamada. Beleza? Mesmo assim eu perdi, a gente faz a recuperação. Vamos lá. Para os estudantes especialistas, aí a gente trabalha com a proatividade. Gamificação. Gamificação é uma nova forma, antiga forma de se trabalhar, só que agora nós temos mais recursos para poder trabalhar. Eu já fiz até já entrei em uma plataforma e fiz 2 jogos já lá. E aí estimula mais esse aprendizado e eu estou focando nisso aí. Estou até aí sim montando uma empresa para fazer mentorias, certo? Trabalhar como afiliados, representando esses jogos, essas plataformas e também fazendo um mestrado em cima disso aí. Ensino híbrido, mentoria e afiliados. A plataforma que nós vamos trabalhar com os especialistas, aqui nós temos 3 alunos, está sendo gravado isso, nós temos 3 alunos especialistas, na realidade só são 2, mas eu gosto aí de colocar um a mais aí, porque sempre a gente sabe que tem aluno que precisa de uma dedicação maior, e a gente utiliza uma plataforma que vocês conhecem, eu tenho até vocês lá, eu tenho vocês ainda nessa plataforma aí, se chama Edmodo. Lembra dela? Eu tenho Brenda ainda lá, tenho sua foto ainda. Lá atrás, 8º ano, eu acho. Edmodo, em 2014 eu comecei a trabalhar com essa plataforma aí e hoje a gente continua com ela agora só para alunos especialistas. Além disso, nós iremos trabalhar, quero dizer aí, para os especialistas, a plataforma, e para todos, né? A plataforma oficial para todo mundo é o iClass e o CPB Prova. Não tem outra. Beleza? Para todo mundo é iClass. Eu tenho que ir no iClass todo dia e, se eu tenho alguma avaliação para fazer, CPB Prova. Tranquilo? Inclusive, está até ampliando esse processo aí. E eu tenho aqui, estou inserindo mais 3 plataformas, além do processo de gamificação, para trabalhar com os especialistas. O WordWall, que todo mundo já conhece, aquele joguinho que vocês ficaram irritados com ele. O Kahoot, que também vocês conhecem, e a plataforma onde a gente vai estar fazendo um trabalho de forma integral. Tem a psicóloga, tem a orientadora, tem o professor de história, o professor de geografia, e quem mais? O pai, e tem o pai. O pai ou a mãe, ou os dois, se quiserem. Então, tem a família e tem a escola, no seu contexto geral, e ainda tem a psicóloga da escola.
Se o pai quiser colocar também a psicóloga dele, ou o psicólogo dele, ou alguém que trabalha, um psicopedagogo, também a gente aceita para fazer esse trabalho integrado aí, beleza? E aí a forma de avaliar, ela entra com a proatividade, continua as mesmas avaliações. Prova, aí entra proatividade e simulado, e entra aí a outra prova, beleza? Ou seja, a metodologia antiga para os especialistas. Fim daí, minha sistemática. A gratidão é o portal que abre espaço para a vida fluir leve e em conexão. Adriane Nóbrega. Beleza? O diário de bordo, ele surge para a gente colocar nossas angústias, nossas aflições. E quando o diário é de gratidão, a gente precisa entender de que existe algo superior a gente. E eu queria compartilhar aqui alguns diários de bordo, alguns não são todos, não, alguns diários de bordo que acabaram aí me ajudando muito a entender como é que está a cabeça do meu aluno. Eu queria começar com o do segundo ano A. Então, um segundo que eu vou abrir para vocês. Está demorando, né? Mas é o processo. Falhas técnicas. Pronto, vou começar com esse aqui. Diário de bordo. Vocês conseguem enxergar? Diga aí sim no chat ou não. Sim, professor. Sim, professor. Diário de bordo, 4/3/2021. Mateus de Novaes Oliveira, segundo ano A. Colégio Adventista de Salvador. Lembrando que o segundo ano A é diferente do terceiro. O terceiro ano é gratidão, somente gratidão. Já o segundo ano é para desabafar e contar um pouco do conteúdo, né? Do que está acontecendo no conteúdo nas aulas. Mas o grande problema é que se eu não assisto a aula, eu vou falar o quê? Eu, na maioria das vezes, começo o meu diário de bordo como hoje, entretanto, eu estou fazendo no dia seguinte. Então, não é mais diário de bordo. Ontem eu me senti um vagabundo porque eu tinha planos para resumos e mapas do ano passado. Contudo, a pandemia, mais minha disposição a fazer a maioria das coisas da escola no computador, foi complicando para eu fazer isso. Eu até poderia fazer no caderno, mas a pandemia me doutrinou de forma que uma simples anotação me requer muita disposição. E eu já não tenho. Continuando com a aula de Leão, ele mostrou alguns assuntos que ele já repete 500 vezes. Clima, bioma, a gente está fazendo revisão de geografia física. E vegetação, relevo, etc.
A salvação é que pelo menos eu lembro do assunto e que ele falou deles, o que não me torna um completo turista nas revisões. Eu quero aula presencial, mas não sou apenas eu a falar isso. Não mais, não vai mudar que eu estou em EAD. Estou tendo dificuldades, às vezes, de me concentrar por causa disso. Mas estamos indo, né? E faça o favor de colocar a senha no Kahoot. Alguém se sente assim aí? Todos os Sim. dias. Hã? Não ouvi. Sim, professor. Todos os dias, Matheus Farias. Todos os dias. Eu sei que isso acontece. Eu sei. E a intenção do diário de bordo é que você expressasse isso. Você colocasse isso para fora, porque você precisa falar isso para alguém. Muitas vezes você não fala isso para seu pai, não fala isso para sua mãe. A gente sabe que é preguiça mesmo, velho. É sua preguiça. Quem vai tirar isso de você só pode ser você. Mas se você ficar com isso só para você, aí pira o cabeção, viu? Aí, velho, a gente tem complicações sérias. Porque você fica sozinho, acumulando e sendo cobrado, acumulando e sendo cobrado, acumulando e sendo cobrado. Entende? Então aí chega uma hora que você acaba estourando. Mas eu não posso fazer disso uma bandeira que legisle apenas em meu favor. Porque do outro lado da história tem o professor, que está na mesma situação que você. E tem o monitor, que está aí agora, projetando, e tem o coordenador, tem o diretor, tem o presidente, tem o prefeito, está todo mundo no mesmo barco. Não quer dizer, não está todo mundo no mesmo barco, não, né? Tem um ditado que diz o seguinte: olha, está todo mundo na mesma tempestade, mas uns estão em iates, outros em barco à vela, outros em botes, outros nadando e outros se afogando. Beleza? Então, não está todo mundo no mesmo barco, não. Tem alguns até que estão de jet ski. Eu acho que esse diário de bordo é de alguém daqui, né? 19 de março de 2021. Querido diário de bordo, esta semana eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela saúde da minha família e, em segundo lugar, por estar fazendo amigos. Quando essa pessoa fala que está fazendo amigos na pandemia, me dá vontade de chorar. Porque fazer amigos na pandemia, velho, é um ato assim grandioso. Enquanto tem gente se tornando inimigos, você está cultivando amizades. Eu Parabéns também por fiz isso. isso. O ser humano, ele é corrupto. Que bom, Matheus. Que bom, Matheus. A gente precisa fazer isso. Aí está a nossa fuga. Aí eu fico jogando e ganhando amigos enquanto eu jogo. Esses dias foram tranquilos, apesar de alguns desentendimentos. No quesito escola, agradeço por estar com minhas tarefas em dia, apesar de estar devendo rever alguns assuntos que não entendi. Ademais, as aulas de geografia foram mais lúdicas, o que, no meu ver, não leve isso como puxação de saco, não, viu, que eu não gosto disso, eu acho que a pessoa também não fez nesse sentido. E eu também nem coloquei aqui nesse sentido. O que, no meu ver, e, devido a isso, as aulas fluíram com mais facilidade, não deixando de ser enriquecedoras. Atenciosamente,
Ana Vitória de Melo. Você está por aí, Ana? Não? Ela é dessa turma? É, professor do B. Ela está aí? Tem duas pessoas que querem entrar na sala. Tem alguém que é amigo de Ana Vitória? Eu. Não. Minha internet está de R$ 1 aqui, eu não consegui te ouvir. Sara, do B também. Meu melhor amigo é Tragédia, que sempre me acompanha. Sara, como é ser amiga de Ana Vitória? Eu tô conhecendo ela ainda, mas ela é muito boa. É de boa ela? Ela é. Ela está passando alguma dificuldade? Está estressada com essa forma de ensino-aprendizagem, com o modo EAD? Eu não sei, eu acho que não. Deve estar se adaptando também, né? Ela não conversou com você, não, né? Oh, Pronto, diga a ela, diga a Ana o seguinte, de que eu estou muito feliz em saber que ela está cultivando amigos. Na pandemia, cultivar amigos é muito. E que ela continue assim, ampliando esta ideia aí de fazer o bem. Abri um outro aqui, só para a gente entender a dimensão do diário de bordo. Foi um do terceiro, um do segundo, esse aqui, não sei de quem é, não lembro. Mateus, ontem eu vi um pequeno vídeo que fala o seguinte, de que a frustração acaba fazendo o ser humano imaginar e e das imaginações ele constrói um mundo melhor. Eu não chamo isso de tragédia. Eu costumo dizer que se a gente ficar dentro do caos, a gente não sai do caos. O caos é ótimo para a reconstrução. Quem tira você disso é você mesmo. Agora precisa ter força, né, Matheus? Precisa ter força de vontade. Se não tiver força de vontade, aí, coleguinha, vai ser difícil sair daí. Mas, ó, ok. Se eles foram para um lugar melhor, você mesmo já trouxe a resposta, né? Se eles foram para um lugar melhor, óbvio que o sentimento não é aquele sentimento que a gente, ó, oh, graças a Deus. Não, ninguém é assim. Só que a gente sofre. Agora, a questão toda é como nós vamos reagir a isso. E são essas reações que nos tornam melhor para cuidar dos que estão ainda vivos. Beleza? beleza. Existe um lugar melhor. Tenho mais uma aqui e vou passar aqui, só diminuir o tamanho. Também é da turma. 19 de 2021. Meu nome é Francisco. Gente boa. Te amo, viu, Adriano? 19 do Trecatinga. E hoje agradeço pela minha saúde. Olha, gente, está travando um PDF.
Não é nem um vídeo, é um PDF que está travando. Pô, então a internet tá foda, né, professor? Eu não usaria esse termo, mas está bem complicado. Em geografia, aprendi sobre domínios do Cerrado e Caatinga e hoje agradeço pela minha saúde. Uma coisa que é tão importante, mas que muitos a desconsideram. Então, enquanto uma está com a questão das amizades, cultivando amizades, um outro entende de que ter saúde nesse momento é o que mais importa. Você já consegue fazer uma triagem dos alunos dessa turma. O que é que você tem aí de realidade? Ok? Cuidar da alimentação, por exemplo. Fazer exercícios e dormir bem são coisas que deveriam fazer parte do cotidiano brasileiro. Mas a realidade não é assim. Digo por mim mesmo. Afinal, do que adianta eu correr quilômetros e depois comer o triplo do que perdeu na corrida? Infelizmente, infelizmente é a minha realidade. Mas até aqui estou bem, então agradeço por isso. Matheus está se identificando com tudo, né, Matheus? Pronto, eu fecho aqui com esses dois. Então, eu acho que agora você tem a dimensão do que é ter em mãos uma obra-prima dessa. E isso é compartilhado com. Eu não compartilho com todos os professores, porque eu não tenho autorização de vocês para compartilhar. Mas aí eu tenho uma ideia de como está a turma para daí em diante a gente agir e pedir para que os professores comecem, não que eu tenha o poder de alterar isso, mas que a gente comece a ter um novo olhar sobre o aluno. Por isso que lá atrás eu abri o discurso trazendo aí a temperança, porque eu sei que vocês estão desgastados, mas muitos estão preguiçosos. E aí é uma grande diferença, né, colega? Entre preguiça, certo? Que aí é você que precisa se curar, e abrir uma empresa corrupta em cima da preguiça. Vamos lá para o nosso conteúdo? Então, vocês já entenderam aí que a nossa sistemática está alterada e daí em diante a gente já segue para esta unidade, com conteúdo novo. Eu preciso fazer uma introdução breve para adentrar esse conteúdo. Eu vou abrir aqui o conceito de regionalização ou de região, tá bom? Vocês estudaram regionalização no segundo ano e região no primeiro ano. Beleza? A regionalização ela vem da ideia de região. A região é uma subdivisão. Essa subdivisão, geralmente, ela obedece a características próprias daquele lugar. E a gente entende que para subdividir regiões, a gente cria fronteiras ou limites. E debatemos o conceito de fronteiras e limites no segundo ano. Quando entramos no conceito de regionalização, a gente percebeu que a regionalização é utilizada para dominar outras regiões ou outros territórios, ou imprimir sobre alguns indivíduos ou muitos indivíduos um olhar meu, em benefício do meu país ou do meu estado ou do meu município. Então, regionalizar também é gerar poder, também, não é uma proposta, mas também é. Por exemplo, a partir do momento que eu faço uma regionalização e dentro dessa regionalização eu deixo aí claro para todo mundo de que essa regionalização ela é econômica, eu inverto a pirâmide do poder. Tá bom? Quando eu faço uma regionalização priorizando aspectos naturais, certo? Defesa das fronteiras, eu inverto também a pirâmide do poder, colocando militarista aí. Agora, quando eu organizo isso em benefício de todos, eu transformo isso em uma regionalização onde a ideia do poder está centrada no poder político. Muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque poucos foram os países, por exemplo, a China está fazendo isso agora.
A China ela está destruindo o que era velho, centro histórico, ou reorganizando e construindo novas áreas de demografia, de ocupação demográfica. Existem cidades na China que ainda estão desertas, estão esperando a população migrar para essas cidades, mas já foi construído a rede de drenagem, rede de esgoto, rede de transporte, tudo. Casas, avenidas, emprego, já foi pensado agricultura, pecuária, turismo, já foi pensado tudo, a cidade já está pronta. O que é que falta? A população ir para lá. Ok? Só falta isso. Então, a China já está fazendo isso. Essa aí é a dimensão. Não, peraí. A gente construiu errado. E agora o que a gente vai fazer? Destrói e constrói organizado, planejado. Beleza? Então, a nova forma de se regionalizar. Vamos agora aqui fazer não é nem um joguinho, né? Uma dinâmicazinha bem básica. Básica, simples, bem infantil mesmo, para a gente entender isso. Observem os textos da manchete de jornal aí. Alguém poderia ler para mim? Eu posso. Seca já afeta a produção de energia na região sul. Ok. Leia a fonte, por favor. Carnier, Helena Folha de São Paulo, 7, 15 de setembro de 2007. Ok. Então, em 2007, já se falava em seca já afeta a produção de energia na região sul. Outra manchete. Desmatamento na região amazônica reduziu 25 em junho, diz INEP. Folha de São Paulo, 29 de julho de 2008. Pois é. Parece notícia atual, né? Mas não é. Renda sobe mais no Nordeste, mas ainda é a menor do país. Folha de São Paulo, 15 de setembro de 2007. Parece que é atual, não parece? A gente quer destacar aqui, ó, de que essas manchetes, elas trazem aqui, ó, os conceitos de região. Região sul, região amazônica, região nordeste. E a gente está falando de Brasil, mas cada um tem uma característica. E essas características, elas são subdivididas, certo? Elas são alocadas para que os iguais estejam com iguais, que é essa a ideia de região. Diferente de movimento separatista. O separatismo, não. O próprio nome já diz, quer separar. A região vai separar, mas não tem a intenção de separar. Ok? Ela só quer colocar iguais com iguais dentro de um mesmo espaço. Aí nós temos a região. Quero te dizer também de que quando a gente estudou no segundo ano o conceito de limite e fronteira, não sei se você lembra, mas eu já vou dizer, quando a gente fala de limite, a gente está falando de algo onde vai haver conflito, tá bom? Quando a gente fala de fronteira, não necessariamente vai haver conflito. Se existir conflito na fronteira, é porque ali se tornou um limite. A fronteira é apenas para delimitar os espaços. Dizer que dali em diante é um outro país. Dizer que dali em diante é uma região mais elevada. É uma região mais baixa. Mas não necessariamente tem a ideia de trazer conflito. Mas se tem conflito, olha, está tendo guerra lá no morro do não sei o quê. Então, ali se tornou um limite, onde um não pode passar para um lado ou para o outro. Ou de que essas regiões elas vão gerar conflito, e se geram conflito, aí passa a ser um território. Vamos regionalizar os quadros pela cor agora? Podemos fazer isso? Vamos formar regiões com os quadros vermelhos. O que a gente precisa entender de que o critério de regionalização aqui é a cor. Ficou claro para você?
Sim. Pronto. Eu posso... Olha que pergunta, que a gente já reflete muito aí. Eu posso discriminar uma pessoa. Não vou usar discriminar, não. Eu posso criar um país baseado na cor? Na teoria, não. Não? Cor da pele, não entendi. Na cor, baseado na cor. Cor é cor. Vermelho é vermelho, azul é azul, branco é branco, preto é preto. Pode ou não pode? É uma representação, né? Você acha que alguém... Na verdade, pode. É Não. exatamente isso que fazem. Continuem, que eu Por gostaria de... exemplo, o conceito de região, ele vai justamente botar os iguais juntos. Então, separar por cor no conceito de região poderia. Sim. Então, a gente já entende de que tem pessoas, governantes, que podem organizar um espaço pelo critério da cor. Estão entendendo isso? De que você que é negro, você não vai ser aceito em determinado lugar. Você que é amarelo, você não vai ser aceito em determinado lugar. Você que é branco, não vai ser aceito em determinado... Não é você, é a cor. O critério é a cor. Não é o que você pensa, não. O critério é a cor. Isso é ou não é complicado? Acho antiético. Antiético. Mas você sabia que nos Estados Unidos... Pode pesquisar no vá no TikTok e coloque lá. Estados americanos que não aceitam negros. Dentro dos Estados Unidos, nós temos estados, é um território grande, que não aceita negro. Rapaz, então quer dizer que o apartheid continua. O neo-apartheid. Quando foi que acabou? Pesado. Não é pesado não, Brenda. Acorde, Brenda. Você viu no Big Brother agora o critério do cabelo. Você vê, O Big Brother. você vê nas redes sociais. Você vê nas redes sociais debates com diversos critérios, diversos, variados critérios. O que muitas vezes, eu estava conversando isso com minha esposa ontem, no auge da alteração, e todos os meus slides, por conta disso aí, eu vou ter que alterar todos os meus slides. Porque os meus slides, eles estavam priorizando um aprendizado em cima daquilo que era básico. Agora, não. Agora, o slide está priorizando o conteúdo. E agora vai ser conteudista, não tem jeito. Eu estou parando aqui para você refletir, porque é preciso introduzir o conteúdo que eu vou dar ali. Por exemplo, a demografia. Uma sociedade, ela vai se concentrar ali. A população, ela não está entendendo. Muitos indivíduos naquela sociedade, principalmente lá, o negro que veio para aqui, para o Brasil, o português que veio para o Brasil, ok? Eles não estavam entendendo de que ia haver uma miscigenação aqui. E de que essa miscigenação também ia envolver o povo que já estava aqui, os povos pré-colombianos. E de que esse resultado ia originar os povos que existem no Brasil. Mas, dependendo de cada região que eles estavam, eles iam ter características diferentes. E essas características diferentes iam acentuar as desigualdades. E essas desigualdades poderiam tornar um povo mais unido ou um povo mais desunido,
E é isso que a gente enxerga no Brasil. Mas o governo precisaria urgentemente administrar esse processo, já que é ele o responsável pelo processo de regionalização. É ele que vai criar o critério de regionalização. A gente discutiu isso o ano passado. Quando eu digo esse país é subdesenvolvido, fui eu que criei o critério. Quando eu digo que ele é subdesenvolvido, é porque eu quero impor sobre esse país um pensamento que eu tenho. Esse pensamento que eu tenho quando eu digo que eu sou desenvolvido e ele é subdesenvolvido, é que eu tenho uma coisa que ele não tem. E o que é que eu tenho? Eu tenho indústria. E ele não tem indústria. Quando eu abro o critério de cor, eu digo preto é o que prevalece. Pronto. Significa que o branco não prevalece. O objetivo da regionalização é afastar? Não, 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 não. O objetivo é simplesmente agrupar. Agora eu acho que você entende quando o negro diz para você o seguinte: você não tem lugar de fala. Quando o negro diz para você, respeite o meu cabelo. Quando o negro diz para você, respeite a minha cor. Ele está falando do critério de regionalização. Ele está agrupando com os iguais. Ficou claro para vocês aí? Eu entendi, professor. Ok. Agora percebam de que quando este negro ele faz ele abre o critério, independente de qual seja lá, cor, cabelo, classe social, quando ele abre o critério, obrigatoriamente ele já abre um outro sistema, que é um sistema oposto ao critério, ao sistema de regionalização. E o oposto ao sistema de regionalização é o sistema de separatismo. Então, a ideia de separação vai levar ao separatismo, e a gente já viu o que é que separatismo leva. Leva ao extremismo, que vai combater aquilo que é diferente dele, e vai usar a força. Então, é por isso que o sistema... Perdão, é por isso que abrir um critério de defesa do negro recebe tantos ataques, porque você está recebendo um movimento separatista. Do mesmo jeito, quando o negro vai de encontro à ideia do branco, ele está revidando a uma ideia que supostamente, eu estou dizendo supostamente, por quê? Porque se eu legislar em causa própria aqui, anula o meu discurso, que eu sou negro, né? Então, se eu precisaria aqui... Não, a gente vai debater a questão da miscigenação lá na frente. A miscigenação não entra aqui. Aqui a gente está falando critério mesmo. A gente não está falando de miscigenação. Se você for estudar a origem das cores, você vai ver que as cores primárias geram as secundárias. Beleza? As cores primárias geram as secundárias. Aí é estudar arte. Mas o que eu quero falar é que a gente não está falando da miscigenação das cores primárias, a gente está falando das cores primárias. Então, quando eu abro o critério de cor, ok? Quando eu abro esse critério de cor aqui, eu já lhe digo, olha, vamos separar por cor. Pronto. Qual é a ideia aqui? Agrupar vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, azul com azul, marrom com marrom e verde com verde. Deu para entender o que é regionalizar? Eu não tenho interesse nenhum aqui em colocar alguém de lado. Não. O meu interesse é colocar todo mundo junto. Então, é aí que abre os diversos discursos em prol, que legislam em prol de uma categoria. Quando você for falar, lá na redação de o aumento da violência contra a mulher, você está regionalizando. Você pegou um grupo, certo? E condensou esse grupo e vai falar somente sobre isso. Ok? A falta de cinema no Brasil.
você está falando só sobre esse grupo, você está regionalizando. Aí você tem prós e contras. Esse prós aí, a gente está falando de regionalização, e o contra, a gente está falando de movimentos separatistas. Óbvio que o contra vai combater essa ideia. Então, é essa lógica que você tem que trabalhar na sua redação. Outra forma de regionalizar. Vamos agora regionalizar os quadros pelo tamanho. Vamos formar regiões com os quadros pequenos. Então, perceba, você pode gostar do branco, mas o critério que foi utilizado não foi a cor, nem foi o tamanho grande. Ok? O que a gente vai priorizar aqui são os quadros pequenos. Então, colegas, quando você vai escrever alguma coisa, você está legislando em causa daquilo, você está defendendo um critério. Então, é muito complicado você querer meio ambiente se você não faz meio ambiente. Eu sempre digo isso. É muito complicado você criticar o governo se você é o governo. A gente já falou sobre isso no segundo ano. Mas como você é inconsciente, não é cidadão, consequentemente, você vai se perder no discurso. É o que acontece na sua conclusão. Você se perde no discurso porque você não pratica cidadania. Como eu abri o meu discurso aqui, de que, olha, eu preciso exercitar a cidadania denunciando o indivíduo. Mas, como eu sou cristão, eu repensei, nesse momento de pandemia, ele pode perder o emprego, e aí ele vai prejudicar mais pessoas e pode prejudicar até a minha família. Então, vamos repensar, reestruturar. Lembrando que o que importa agora é, vamos realizar, pode falar. É só uma dúvida. Essa questão da regionalização é só relacionada a critérios físicos, no caso de local, ou também pode ser, no caso, a união de uma classe social? Sim, pode ser também. Eu posso regionalizar. Quando você está no condomínio, tem reunião de condomínio. A reunião de condomínio deveria ser regionalização. Mas como a galera não entende a ideia de regionalização, eles ficam no movimento separatista o tempo inteiro. Só discutem. E é uma discussão que não chega a lugar nenhum. Se eles estão no mesmo ambiente, têm os mesmos problemas, passam pelas mesmas coisas, eles deveriam falar sobre aquelas coisas para resolverem aquelas coisas. Aí você tem objetividade. Então, se eu agora quero falar... Diga lá, Wilson. Eu não ouvi. Deixar a distribuição de vacina na mão do Estado foi um erro. Quer dizer, tudo que cai na mão do Estado se ferra. Perceba, quando o poder judiciário, não foi nem o legislativo, nem o executivo. Estrutura do poder, colega. E dentro da estrutura do poder, o poder político que está lá em cima, no nosso caso é democracia, falamos disso ano passado. Na democracia, você tem poder legislativo, executivo e judiciário. Pronto, nesse nosso modelo. Ok? O poder judiciário disse que a Constituição, certo? Ela favorece aos estados. E aí, os decretos são colocados pelos estados. Não é vontade do juiz, não. É o que a lei diz. Entende? Não é a vontade do governador. Governador é poder executivo. Quem disse que a função é do poder executivo foi o poder judiciário. Quem é que cuida da Constituição? É o poder judiciário. Então, para que se obedeça à Constituição, o poder que representa a Constituição precisa se manifestar. E o poder que representa a Constituição é o poder judiciário e se manifestou dizendo que é de competência do poder executivo. E na esfera estadual e municipal, óbvio, na menor esfera,
organizar esse processo de pandemia, respeitando, óbvio, a Constituição. E daí em diante vem os decretos. Decreto não altera a lei, decreto é temporário. Vamos estudar isso aqui na frente um pouquinho aí, lá sobre Constituição, sobre decretos, sobre projeto de lei, vamos estudar tudo isso. Então, o que você está falando aqui é falta de conhecimento. Então, deixar a distribuição de vacina na mão do Estado foi um erro. Não tem erro quando se cumpre a Constituição. Tudo que cai na mão do Estado se ferra. Se o Estado ele é inoperante, cabe a você, cidadão, destituir. Porque todo o poder emana do povo. Se o Estado não faz a vontade do povo, aí, em sua maioria, colocada em assembleia, dentro do PDDU, lembra a aula de segundo ano? Não é a sua vontade individual. Você, indivíduo comum, cidadão comum, não resolve nada. Você precisa estar organizado em assembleia. Você precisa se filiar a um partido, precisa estar presente na associação de moradores. Você precisa juntar um grupo de pessoas e ir à rua se manifestar. Você precisa fazer um abaixo-assinado. Falar aqui no bate-papo é apenas desabafar. Deu a entender? Aí está a diferença de conhecer regionalizar, conhecer a Constituição e apenas imprimir a sua vontade. Não tem sua vontade. A sua vontade ela precisa estar em conjunto. Agora você pode encontrar um grupo de pessoas que pensem igual a você. Se organize, ok? Esteja dentro da lei, embaixo da lei, alicerçado pela lei, e daí em diante você faz o requerimento daquilo que vocês, como grupo social, representam. É o que a gente está colocando aqui. Quando a gente faz a regionalização, entende a ideia de regionalização, que é isso que você está dizendo, quando você fala sozinho, não adianta, você precisa estar em grupo, regionalizado. Daí em diante você tem força de sociedade. Então, vamos lá. Aqui, a proposta é regionalizar por outro critério. Um critério onde a gente vai pegar aqui os menores. Beleza? Mas percebam que esses menores, eles podem ter grupos diferentes. Por exemplo, na classe pobre, pode ter pessoas pretas, pode ter pessoas brancas. E muita gente acha que pobre é só preto. Por quê? Porque o critério cor se sobrepõe a um critério econômico. Um critério cor no Brasil se sobrepõe ao critério econômico. Subjuga-se que a cor... Subjuga não, pressupõe-se. Pressupõe-se que a cor de uma pessoa diz o status econômico dela. Ou seja, todo negro é pobre. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu vou tirar o pobre. Todo preto é burro. A gente ouve muito isso. Muito. Porque o critério da cor está sobrepondo um critério que todo mundo tem, que é o da inteligência. Todos nós temos inteligência. Alguns desenvolvem mais, outros não. O critério da cor não pode sobrepor o da humanidade. Beleza? Então, entendemos que regionalizar, eu acho que isso aqui é bem lúdico, ainda mais quando coloca a cor. Você precisa entender de que quando você vai abrir um discurso, coloque no papel. Eu vou defender o quê? Qual é o meu critério? Eu vou escrever uma redação. Qual é o meu critério? Aí você puxa os seus critérios. Critério econômico, critério político, critério da classe social, critério da região. Porque falar de Brasil, porque você tem que defender, trazer a proposta Brasil, né? Fazer intervenção no Brasil. Mas para fazer intervenção no Brasil, tem milhares de Brasis. Ok? Se você faz um recorte de regionalizar e defender esse recorte,
Você parte do micro para o macro. Por isso que eu sempre digo, conheça o PDDU da sua cidade, entenda a sua cidade, que você vai falar bem dela e vai resolver o problema dela. Acabou a história. Não tente resolver o problema de Pernambuco, não, porque você não conhece Pernambuco. Se você conhece Pernambuco, fica fácil. O problema do Brasil, você conhece o problema da violência da mulher? Todas as mulheres? Não. Como é que você vai conhecer se você estudar? Aí é uma visão distante. Mas se você presencia isso, fica mais fácil falar. Mas quando você vai para o papel, colocar isso no papel, aí a gente precisa organizar. E para organizar essas ideias, traga os critérios. Coloque do lado aí quais são os critérios. Pronto. E esses critérios é que te levam a ter um entendimento mais amplo do que vai acontecer com a sua redação ou com a população que está ali naquele lugar. Região são porções do espaço geográfico que possuem características singulares, iguais, únicas, formadas tanto por seus aspectos naturais, olha aí, a gente já falou disso no primeiro ano, já falou disso no segundo ano, e agora a gente está trazendo para o Brasil. Tipo de clima, relevo e vegetação. Então, por isso que a gente estudou a regionalização de quem? De Aziz Absaber. A regionalização de Aziz Absaber, ela é a mais atual das regionalizações, dentro do aspecto natural. Domínios morfoclimáticos é regionalizar segundo o critério de Aziz Absaber. Ok? Então, a gente já consegue fazer uma regionalização do Brasil se a gente conhece a regionalização de Aziz Absaber. Quanto pelos critérios, a gente pode também abrir outro critério. Pronto, ó, se eu faço a estrutura da pirâmide, ou a estrutura piramidal, onde eu coloco o aspecto natural lá em cima, então o aspecto econômico vai favorecer a natureza. Então, toda vez que você for fazer uma redação, faça a estrutura do poder lá. Olha, eu quero que prevaleça o quê? Eu quero que prevaleça, faz um triângulozinho e coloca a natureza em cima. Natureza. Então, a economia vai favorecer a natureza. A política vai favorecer a natureza. Ok? O sistema militar vai favorecer a natureza. Eu quero a mulher. Então, a economia vai favorecer a mulher. A mulher está lá em cima. O sistema militar vai ajudar a mulher. E o sistema político vai ajudar a mulher. Você responde qualquer redação. Então, todas as coisas precisam convergir, todas as ideias precisam convergir para ajudar a mulher. Cinema. Cinema é cultura, é arte. Então, a economia precisa investir, o sistema militar precisa garantir, o sistema político, aí, seja o político, o judiciário, ou o executivo, ou o legislativo, precisa se organizar para garantir a cultura. Mas quando você diz o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, você só está falando de uma esfera e de um poder. Ok? Você tem o poder político e dentro do poder político você tem o judiciário, você tem aqui o legislativo e tem o executivo. Quando você fala o ministério tal, você está falando apenas do poder executivo e na esfera máxima. Entende? Que a Liane fala aí de poder grandão e poder pequenininho. Você só está no poder grandão, o ministério tal. O ministério tal está distante da população. Por que está distante da população? Porque quem está próximo da população não é o Ministério da Educação, é a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação. Mas quem é que está mais próximo? O vereador. Já é outra esfera, é o poder legislativo. É ele que é o mais próximo do cidadão. É ele que tem que defender saúde, educação, tudo isso para você, através de leis. Essas leis vão ser aprovadas pela Câmara de Vereadores, certo? Tem que estar embaixo da Constituição, tem que obedecer à Constituição, e depois disso, o que é que vai acontecer? O Executivo vai executar. É isso que você está dizendo aí. O Poder Executivo faz tudo errado. Por que está fazendo errado? Porque o Legislativo fez errado. E por que o Legislativo fez errado? Porque não observou a Constituição.
Então, o legislativo não presta, o executivo vai fazer errado. Então, o problema não é o governador, nem o prefeito. O problema está lá no legislativo e, consequentemente, no cidadão. Por exemplo, se todo cidadão obedecesse o decreto, todos os cidadãos obedecessem o decreto, a gente não teria problema com a pandemia. Basta ficar em casa e obedecer o decreto. Decreto é decreto. Lei é lei, foi feita para ser cumprida e não para ser descumprida. Já falamos isso muitas vezes. Então, temos diversos critérios. Critério econômico, você precisa colocar isso na sua mente para daí em diante você avançar. A combinação desses vários aspectos cria as diferenciações entre as diversas porções do espaço, dando origem também a regiões diferentes. De maneira geral, podemos dizer que a região correspondente a uma determinada porção da superfície terrestre de extensa e variada, cujas características a distingue das áreas vizinhas. Então, é distinção, não é separação, não tem ideia de separar. Ok? No critério de regionalização. Mas, obrigatoriamente, já separa. A gente precisa entender de que esse critério de regionalização, que pode ser natural, econômico ou cultural, forma a sociedade. Aí vem sociologia. A sociologia vai estudar o conjunto dessas coisas praticadas naquele espaço. A geografia vai estudar o espaço e os problemas gerados ali naquele espaço. Ok? E as possíveis soluções. E essa dinâmica naquele espaço ali. A geografia faz isso. Então, galera, a título de só colocar na prática aqui para vocês, eu queria que vocês fossem lá, não agora, né? Depois, com o seu tempinho, eu vou disponibilizar lá no Class ou lá no YouTube. Anote aí para mim e pesquisar do território brasileiro. A gente colocou isso no 2º ano e agora, de fato, a gente precisa entender, já tendo posse do conteúdo, de que o Brasil ele vai ser subdividido por um critério. Qual é o critério? Natural. Depois o histórico. Entende? E como foi esse processo? Agora, frisem, prestem atenção no Maranhão. Maranhão. Prestem atenção no Maranhão. O que é o Maranhão? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Minha outra internet caiu aqui completamente. Tá usando o celular? Eu estou nos dois, amigo. Ah, tá. Eu estou nos dois aqui, me virando nos 30. Então, esse critério de regionalização é quem vai formar você, Matheus. Matheus e todos vocês, e eu, nós somos resultado desta falta de entendimento de regionalização. A falta de entendimento. Quando o cara chega lá e faz um tratado de Tordesilha, a gente vai falar sobre isso, faz o tratado de Tordesilha e a galera não cumpre. A galera não cumpriu o tratado de Tordesilha. Pronto. Não cumpre o tratado de Tordesilha, cada um está legislando em causa própria. Depois, quando ele vem com outro critério de capitanias hereditárias, também é regionalização. Mas o critério aí ainda é em legislação em causa própria. E se você for observar, avaliando profundamente a ideia de região, você vai perceber que o Maranhão ainda é o resultado do antigo Brasil. Ainda é o resultado do antigo Brasil. Não estou falando da população. A população que habita o Maranhão, ela sofre as consequências dessa forma de regionalização. Assim como a Bahia também sofre, como a Amazônia sofre, como São Paulo sofre, todos eles sofrem. Mas no Maranhão, a gente tem a ideia de como era o Brasil antigamente. E aí, a evolução do território brasileiro é um vídeo. Assistam. Esse vídeo eu vou disponibilizar no Class hoje. E aí vocês têm a oportunidade de, em um curto período de tempo... Caiu aqui minha internet completamente. Do outro lado, me limaram aqui. Compreender esse processo de regionalização. Só para refrescar a sua mente, regionalizar, a gente pode regionalizar por diversos critérios. Esse critério aí é o natural. Já lhe adianto, spoiler,
que o primeiro critério de regionalização do Brasil foi o natural. Como é a primeira conquista? A ideia de colonização, de exploração. Então, o Brasil ele parte do princípio de exploração, não tem benefício para quem vive aqui, nem quem veio viver aqui. Ok? Aqui, o Brasil não foi um lugar, hoje é, mas não foi um lugar para construir a sua morada, para chamar esse lugar para chamar de ser seu. Entende? Para chamar de seu, não foi. O Brasil foi um lugar, ou melhor, um território no Brasil. Outra forma de regionalizar desenvolvidos, mas a regionalização que nós temos no Brasil hoje é a regionalização segundo a do IBGE. Tá bom, colegas? Estão me ouvindo? Sim, professor. Conseguem ver o slide aí? Porque eu estou perdidinho aqui. O slide é um mapa é o regionalização do Brasil? Ah, sim. Isso aí. Pronto. Então, o Brasil, hoje, 2021, está regionalizado ainda assim. O critério de verba do governo é segundo isso aí. O critério de organização espacial do povo brasileiro é segundo isso aí. O critério de classe social é segundo. Não estou desfazendo, não. É uma regionalização até interessante. Mas a gente vai ver que existem outras formas de se regionalizar. A título de resumo aqui, um país enorme como o Brasil tem características diversas. Entende? Diversas características. E na década de 40, o IBGE elaborou a sua primeira regionalização. Gente, anote, 1940. Isso é recente na nossa história. Na história do mundo, isso é novo. Em 1940, a gente tem a primeira regionalização oficial do Brasil. E qual foi o critério que eles usaram? A natureza. Somente esse. O clima dali é tal, então vamos botar essa região com esse nome. Aí o rio dali tem a mesma característica desse. Então pronto, é tudo junto. E aquela região mais fria ali, não, esse aqui não, é diferente. Mas só natural. Clima, relevo, vegetação. Esse foi o critério. E o povo indígena que vivia ali, não. E os negros que vieram, não. E os portugueses, não. E as cidades que a gente está... Não, meu filho, não. O critério é natural. Agora, com o passar do tempo, depois de 1940, o Brasil começa a crescer, principalmente no litoral. Força o IBGE, certo? Força o IBGE a regionalizar novamente. A chegada do processo da indústria no Brasil. Força o IBGE a repensar. Não, velho, a gente precisa repensar isso aí. Só o critério natural não pode acontecer. Ok? Lembrando que a ideia do critério natural é uma ideia lá do determinismo. Mas toda a construção de Brasil, de ideia de Brasil, veio do possibilismo. Então, o Brasil passou por muitas transformações decorrentes, principalmente, do processo de urbanização. Toda vez que a gente fala em urbanização, é depois da industrialização. Ok? Então, tem industrialização, aí depois vem urbanização. Tá bom? E antes da industrialização, aí você tem demografia. E aí, zona rural, zona urbana, vamos estudar tudo isso aí. Tudo isso impulsionou aí a alteração desta ideia de regionalização. E agora nós temos acrescido aos aspectos naturais o critério social e o critério econômico.
Então, regionalização do Brasil, eu tenho, vou subdividir. É pela cor das pessoas? Não. É pelo tamanho grande, pequeno? Não. O critério é natural. Depois do natural, eu vou colocar o social e o econômico. Então, o IBGE, hoje, nos dias de hoje, tem aí subdividido o Brasil e daí em diante todas as características desses povos que vivem aí, nesses locais, e o lugar mais concentrado, onde tiver mais gente, aí é que você tem, de fato, essas características. Você, de fato, recebe essa identidade de regionalização do IBGE, que é região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, essas que vocês veem aí. Na próxima aula, eu vou falar sobre as características básicas. Eu só tenho aqui 1 minuto, então não dá tempo. Características básicas dessas regiões e depois eu já entro aqui no conteúdo, tá bom? Falo rapidinho aí. Dá para falar aqui 1 minuto, né? É rápido. 1 minuto dá para falar. Certo? Norte é a mais extensa. Então, critério natural, depois o critério social e depois o econômico. Natural. Então, extensão, aí depois você vai entender de que tem uma grande vegetação e por conta dessa vegetação ser a mais distante, aqui depois, dentro do processo social, foi ocupada, foi povoada. Até hoje a gente não consegue avançar todo o território aí da região norte, então ainda é supostamente a mais atrasada. Tem como a principal característica a floresta amazônica, beleza? Já a nordeste é a primeira a ser ocupada, ok? Então, a gente tem aí a floresta, ou, perdão, a Mata Atlântica, que antes era uma floresta, né? Aí você tem a Mata Atlântica e, dentro desse processo de conhecimento da Mata Atlântica, os aspectos dos mares de morro, as subidas e descidas, os rios curtos que aí existiam, depois a região do sertão. Então, você entende essa região com aspectos naturais aí. Então, você tem múltiplos Brasis só na região Nordeste. Múltiplos Brasis só na região Nordeste. Mas o predominante é a presença da Mata Atlântica, a proximidade com o litoral e aí, no interior, o domínio do clima semiárido. Beleza, coleguinhas? Domínio desse clima semiárido aí. E uma região onde o processo de povoamento no interior ele não é tão evoluído assim. Próxima aula eu avanço, porque já passei 1 minuto aqui, eu não sei quem é o próximo professor, então não quero tomar muito tempo. Introduzimos aí com regionalização, para daí em diante falar de ocupação. Hoje o que nós temos é regionalização, você vai ver que esse processo de regionalização, passados anos, aí a gente chega no processo de regionalização do IBGE, que da década de 40 até agora é o que a gente utiliza. Com critério natural, critério social e critério econômico, estamos resumindo aqui e findando a nossa aula de hoje. Um abraço, um beijo, um queijo e fui. Até a próxima.